Olá minha gente, tudo bem? Sou o Wilson da Escola Transparency. Estamos hoje fazendo a apresentação sobre forecasts. O assunto hoje, dando sequência, é sobre forecasts. Certo? E hoje nós vamos apresentar 9 forecasts que você precisa conhecer. Mesmo? 9 forecasts e o Master No Accord de Botchan Hadojisiki. 9 forecasts que você deve conhecer de acordo com Botchan Hadojisiki, mesmo. Então, publicado posteriormente por Anders Liu Lindberg, Influencer Leading Advisor to Send Finance, FP&A Leaders e Create Impact Flow. Publicação pelo LinkedIn, e hoje estou fazendo essa apresentação, fazendo esse vídeo exatamente para destacar alguns pontos que é interessante conhecer mesmo, né? E fazer com que os demais das pessoas tomem conhecimento mesmo. Quantos você prevê? Quantos forecasts você prevê mesmo ao todo, ao longo de toda a sua vida, ao longo de todo o seu conhecimento, certo? Quando você prevê? The more prediction skills you have, the more you make, regardless of whether you work for a salary or have your own company. When it comes to forecast, this is often what gets in the way, certo? Vamos lá? Então, quanto mais habilidades de previsão você tiver, mais você ganha, independentemente de trabalhar por um salário ou ter sua própria empresa. Você pode trabalhar para si ou pode trabalhar para outra empresa, você tem que ter habilidade de fazer previsão para construir um bom forecast, mesmo, tá? When it comes to forecast, this is often what gets in the way. Quando se trata de previsão, muitas vezes é isso que te atrapalha, mesmo. Então vamos conhecer alguns, mesmo. Muito interessante mesmo. Ignore seasonality. More for interesting. Ignore seasonality. Ignorando a sazonalidade. Over reliance on historical trend. Dependência excessiva de tendências históricas. Over-reliance on historical trends, dependência excessiva de tendências históricas. Estimate interest rates accurately, estimando as taxas de juros com precisão. Underestimate inflation cost increase, subestimate a inflação, subestimar a inflação, aumento de custos. Balance equity finance with debt financing. Equity Finance versus Debt Finance, equilibrando o financiamento de capital com o financiamento da dívida. Balance o Equity Finance with Debt Finance. Predicting the time and scale of large projects, prevendo o tempo e a escala de grandes projetos. Overlooking on time or non-recurring expenses, negligenciar despesas únicas e não recorrentes. Overlook on time or non-recurring expenses. Accounting for economic conditions, competition and market trends. Contabilização das condições econômicas, concorrências e tendências de mercado. Então, assim, ignorar a sazonalidade é erro completo, é o que atrapalha sempre na consecução de um forecast mesmo. Dependência excessiva de tendências históricas, exatamente, tem uma dependência histórica, a tendência histórica é muito importante. Estimando as taxas de juros com precisão, estimar com precisão as taxas de juros, só está dizendo. Subestimar a inflação ou aumento de custo, não deve subestimar a inflação ou aumento de custo mesmo. Equilibrando o financiamento de capital com o financiamento da dívida, importantíssimo. Prevendo tempo e escala de grandes projetos, também importantíssimo. Negligenciar despesas únicas ou não recorrentes. Isso. Contabilização das condições econômicas, concorrências e tendências de mercado. Então, é demais interessante, muito importante observar essas previsões, porque se não lançar, identificar, pode gerar um grande problema. Então, vai ser isso que vai te atrapalhar. Mesmo? Então vamos conhecer alguns drivers e alguns checklists correspondentes
ao Income Statement. Vamos lá. Então tá aqui, né? 9 forecasts you must know. 9 forecasts you must know. Botchan tá aqui. Financial Modeling and FP&A Program. Estou aqui, Escola Transparency, Wilson Castro. Vamos lá, Income Statement, baseado em Income Statement. Sales, COGS in Gross Profit, Headcount, Salaries, Variable Expenses, Fixed Expenses, Capex, Net Working Capital, Debt Interest. Então, são muito importantes esses pontos aqui, mesmo. Vou achar um pouco mais aqui, exatamente para a gente já ficar alinhado. Então, seios. Nós temos drivers and checklists. O drive de seios de vendas, né? Annual Growth Rate, Seasonality Factors, On-Time Revenues, Historical Sales Data, Economy Growth. O que quer dizer isso, né, em português? Em português nós temos aqui, ó, né? Em português mesmo. Então nós temos aqui um driver. O driver é os sales, mais uma vez, sales drivers, annual growth rate, seasonality factors, on-time revenues, historical data, sales data, economic growth. Esse é o drivers. Checklist nós temos review historical records on sold quantities, analyze customers contract retention rate, utilize industry report, market research, expert opinion. Vamos lá em português? Então nós temos taxa de crescimento anual, um drive exatamente voltado para vendas. Taxa de crescimento anual, fatores de sazonalidade, vendas históricas, dados históricos de vendas, crescimento de vendas. Mais uma vez, annual growth rates, seasonality factors, on-time revenues, historical sales data, economic growth. Mesmo? Estamos aqui. Agora o checklist, o que ele pode buscar no checklist, vendo que esses drivers aqui. Vamos lá. Review historical regarding sales quantities, utilize customers contract retention rates, utilize industry report, market research, expert opinion. O que seria? Revise os registros históricos de quantidade de vendas, revise. Então está pedindo, revise, para fazer um bom podcast, revise os registros históricos de quantidade de vendas, analise os contratos de clientes e taxa de retenção, utilize relatórios do setor, pesquisa de mercado, opiniões de expert. Então são fatores importantíssimos para se fazer um bom forecast envolvendo com vendas, né? Income State vendas. Vamos lá então, nos drivers aqui e o checklist. Agora nós vamos ver COGS em Gross Profit, custos e lucro bruto. COGS and Gross Profit, Price of Raw Materials, Gross Margin Rate, Economies of Scales, Suppliers Discount. Esses são os drivers, mesmo? Vamos lá ver quais são eles. Preço de matérias-primas, importantíssimo. Taxa de margem bruta. Economia de escala. Desconto de fornecedores. Então, esses drivers são importantíssimos, o que pode ser buscado através por eles, né? Nós temos aqui um checklist. Review Historical Records in Movement in Purchase. Price Analyze Contract with Supply. Prices. Review Historical Records in Movement in Purchase. Prices. Analyze Contract with Suppliers. Analyze Gross Profit Rate on Unit or Product Basis. Vamos ver o que poderia ser aqui. Revisa os registros históricos de movimento de compras. Depois, preço.
custo, o preço dos produtos, mesmo que o preço dos produtos. Preço da matéria-prima, preço de matérias-primas. Revisa o registro histórico de movimento de compras, certo? Tá? Agora, preço de matéria-prima. Análise de contratos com fornecedores, tá? Desconto de fornecedores, análise de contratos com fornecedores. Análise de taxa de lucro bruto em unidades ou base de produtos. Análise de taxa de lucro bruto em unidades ou base de produto, mesmo. Então, estamos aí, mesmo. Já é base, bem interessante para se fazer um bom forecasts envolvendo com esses novos forecasts aqui. Headcount, business growth, crescimento dos negócios, strategic initiative, turnover rates, recruitment time, skills and competence. Então, estamos aqui. Esses são os drivers mesmo. Os drivers são esses. Olha só. Crescimento dos negócios, estratégicas, iniciativas, admissões, demissões, prazo de recrutamento e especialidades e competências. Então, crescimento dos negócios, vamos rever aqui. Business growth, strategic recruitment, turnover rate, recruitment times, skills e competências. Em português seria o que seria, né? Crescimento dos negócios, estratégicas, iniciativas, admissões e demissões, prazos de recrutamento, especialidades e competências. Isso são os drives para headcounts. Agora o checklist. Review históricos, headcount e records, newcomers, etc. Discuss workforce, demand with HR heads, level of workforce is aligned with company objectives, review historic headcount, record, newcomers, etc. Discuss workforce, demand with HR heads, level of workforce is aligned with company objectives. Então, poderia seria: revise os registros históricos principais, novos clientes, discussão sobre a demanda, discussão forçada de demanda com o responsável do RH. Então, revisa os contratos registros históricos principais, mesmo, novos clientes, discussão forçada de demanda com o responsável de RH, nível de força de trabalho alinhado com objetivos da empresa, mesmo. Então, certo, né? Então vamos ver agora salaries. O que poderia ser salaries? Aqui nós temos inflation, industry, benchmark, regulatory, changes, company earnings, demand skills. Então são drives referentes ao salaries, salário, mesmo. E o que poderia ser de checklist? Make rate check, salary share in cost, share in revenues, gather information about salaries, industries, benchmarks, consider on-time cost, bonus accruals, stimulations. Como poderia ser em português? Então nós temos em português, o que seria em português? Nós temos inflation, industries, benchmarking, regulatory, change, company, earning, demand, skills. Em português seria inflação, né?
indústrias, discussão aleatória de mudanças, sobre mudanças mesmo, regulatórias, ganhos de companhia, demanda de especialidade. Demanda de especialidade muito importante para poder alinhar com a empresa mesmo. O que seria make rate, ratio, check, salary share in cost, salary sharing cost, sharing revenues, gather information about salaries, industries, benchmark, consider on-time cost, bônus accruals, stimulation. O que poderia ser? Faça uma verificação proporcional, né? Participação de salário nos custos, salários no custo, participação de vendas, participação em vendas, coletar informações de benchmark de salários na indústria, considere o custo pontual, acúmulo de bônus. Então, faça uma verificação proporcional, né? Participação de salários nos custos, participação em vendas, coletar informações de benchmark de salários em indústrias, considerar o ponto crucial, o custo pontual, isso é crucial, né? Acúmulo de bônus mesmo. Então, variable expenses, sales and production, volume, cost variability, improvement in efficiency, technology leverage. Checklist: analyze historical data to identify patterns in sale trends. Review contract with vendors. Identify possibilities of production process improvement. Vamos ver aqui então. Primeiro, os drivers: sales and production volume, cost variability, improvement in efficiency, technology leverage. O que seria vendas e produção em volume? Vendas, produção e volume. Vendas, produção e volumes. Vendas e produção, volume. Vendas e produção e depois em seguida volume. Volume. Variabilidade de custo, melhoria em eficiência, tudo vai de despesas variáveis, variable expenses, melhoria em eficiência, tecnologia alavancada, vendas e produção e volume, variabilidade de custo, melhoria em eficiência, tecnologia alavancada. Então, despesas variáveis tem toda essas drivers para se avaliar. Então, checklist. Analyze historical data to identify patterns, set trends. Review contract with vendors. Identify possibilities of production process improvement. Então, o que poderia ser? Analise dados históricos para identificar padrões e lance tendências. Revise os contratos de vendors. Identifique possibilidade de produção em processo de melhoria. Então, analise dados históricos para identificar os padrões e lançar tendências. Revise os contratos de vendors. Aí identifique possibilidade de produção em processo de melhoria. Então agora nós temos despesas fixas, que antes foram despesas variáveis, agora tem despesas fixas. Variable expenses, agora fixed expenses. Variable expenses, fixed expenses, despesas variáveis e despesas fixas agora. Supply price changes, professional service, demand, inflation, operational growth. Então, despesas fixas estão aqui, mesmo. Com o checklist, review, recurring, cost in agreements, gather information about salaries, industries, benchmarking, gather historical data, patterns, and make a trend. Então, supply price change,
Professional Service Demand Inflation Personal Growth. O que poderia ser? Mudanças de preços dos fornecedores. Alteração de preços de fornecedores. Demanda de serviços profissionais. Inflação. Crescimento operacional. Tudo despesas fixas. Então, aqui, as despesas variáveis estão tudo ligadas às vendas e produção de vendas. As despesas fixas não tem nenhuma correlação com as vendas. Mesmo. Mudança de preços fornecedores, não tem nenhuma correlação com as vendas. Demanda de serviços profissionais, inflação, crescimento operacional, né? Todas despesas fixas. Review recurring costs in agreements. Gather information about salaries, industries, benchmarks. Gather historical data, patterns and make a trends. O que poderia ser? Revise custos recorrentes em acordos. Colete informações sobre o salário do setor por benchmarking. Colete dados históricos padrões e faça tendências mesmo de aumento, certo? Então vamos aqui ver CAPEX. Então CAPEX, capital budget em plans. Capital budget em plans. Então capital em budget e planejamento, e planejamento. Replacement, substituição of existing assets em ativos existentes. Sales plans, capital budget and plans, replacement of existing assets, sales plans. O que poderia ser em português? Orçar, orça o capital e planos. CAPEX. Substitua ativos existentes, planos de vendas. Então, orça o capital e planos, planejamento, né? E substitua ativos existentes, planos de vendas. Mesmo plano de venda desses ativos. Mesmo? Agora, checklist. Make sure you obtain relevant fixed asset databases, PPA, PPE e P. Make sure you obtain relevant fixed asset database, PPE, IP. Validate useful life and depreciation rates. New investment. Discuss with CEO, CFO, value, useful life. O que poderia ser? Certifique obter base de dados de ativos relevantes. PE e P. Valide a vida útil e taxa de depreciação. Novos investimentos discutidos com CEO e CFO. Valores, vida útil. Né? Certifique base de dados de ativos. Né? Então nós temos aqui PPE. Né? Então, certifica obter dados históricos de ativos relevantes, como propriedade, planos e equipamentos, software, IP, né? Valide a vida útil e taxa de depreciação, novos investimentos discutivos, com CEO e CFO, valores, vida útil. Então, essa é a base, é o checklist, né? Certifica de obter dados ativos relevantes sobre propriedade, plantas e propriedades e equipamentos, tá? Agora o network capital, payment terms, production cycle, duration, using level of NWC to improve margin. Em checklist nós temos meet with department heads to expect discuss payment term, production changes, etc. Approach the factors that can impact ESO, DPO and GO in future. Então, network capital, payment terms, production cycle,
duration, using level of NWC to improve margin. O que poderia ser? Prazo de pagamento, produção, ciclo de produção, nível de network, consultoria, contabilidade, serviços relacionados, serviços de terceiros para melhoria de margem, com a consultoria, com aquele network mesmo, que faça a melhoria da margem, network capital. Network capital, consultoria, contabilidade e network. Meeting with department heads to inspect, discuss payment term, production changes, etc. Approach the factors that can impact DSO, DPO and DO in future. Então, temos aqui em português também, mesmo. Então, reúna com o responsável novamente, né? Fala, reúna com o responsável do departamento para discussão e prazo de pagamento esperado. Voltado aqui a estoque, prazo de pagamento dos estoques, produção, ciclo de duração, nível da NWC, de consultoria para melhoria de margem, network capital. Então, o checklist aqui vai, reúna com o pessoal do departamento para discussão e prazo de pagamento dos fornecedores para aquisição de produtos, de matéria-prima para a fabricação de produtos, mesmo. Agora, mudança de produção, alteração de produção, mesmo. Então, abordagem de fatores que podem impactar, ou seja, são fatores que dependem muito da prazo de estocagem, qual o período de pagamento. Então, tudo está voltado aqui, ó, no futuro mesmo. Então, assim, ó, DSO, DPO, GEO no futuro. Então, está muito voltado, essas três siglas estão muito voltadas a estoque, o prazo de estoque, o prazo de estocagem, o pagamento de fornecedores com relação à aquisição de estoque de produtos e assim sucessivamente. Tem que ser uma variação em separado. Mesmo. Debt and interest, loan covenants, current loan schedule, new loans plans, factors impacting variable interest rates. Olha, vamos buscar em português. Loan covenants, current loan schedule, new loans plans, factors impacting variable interest rates, que poderia ser em português. Debt interest, ou seja, dívidas e juros, contratos de empréstimos, então voltado a dívidas e juros, debt interest. Cronograma de empréstimos atuais, novos planos de empréstimos, fatores impactantes, taxa de juros variáveis. Então, tudo está em debt e interest. Então, o drive referente a debt e interest. Agora, para o checklist, poderia ser o quê? Organize meeting with CFO, CEO, discuss new loans for investment. Debt planning is in line with company objectives. Isso é importante, né? O que poderia ser? Organize reunião com CFO e CEO, discutindo novos empréstimos para investimentos e planos de dívidas, se está ligado, está em linha com os objetivos da empresa. Esse plano de investimento está ligado com os objetivos da empresa, em linha com os objetivos da companhia. Então, débito e crédito, contratos, empréstimos, cronograma, empréstimos atuais, novos planos de empréstimos, fatores importantes, taxas de juros variáveis. Então tá aqui, ó, reunião com CEO e CFO e avaliar se as dívidas estão em linha com os objetivos da empresa. Então fizemos aqui essa apresentação de 9 forecasts e o máximo 9 forecasts que você deve conhecer, você precisa conhecer. Referente abordamos basicamente aqui as income statement, sales, COGS em gross profit, headcount, salary, variable expenses,
fixed expenses, capex, network capital, debt and interest, com os drivers em checklist, em inglês e português. Inglês e português, destacamos todo esse conjunto de fatores mesmo, e que a gente possa estar bem alinhado com os forecasts, como realizar um forecast para uma empresa mesmo, porque alguns são novos forecasts apenas, mas é importante que a gente saiba mesmo quais são os drivers. Então o que não podemos são esses pontos aqui mesmo, que ignorar a sazonalidade, dependência excessiva de tendências históricas, estimando taxa de juros, subestimar inflação, equilibrando financiamento de capital com financiamento de dívida, prevendo o tempo e a escala de grandes projetos, negligenciar despesas, contabilização de condições econômicas, concorrência e tendências de mercado, e assim sucessivamente, mesmo. Então, isso. Até mais então. Obrigado aí pela atenção. Tá, tchau. Wilson, Escola Transparency. Tchau.